Queridos irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Salmos, capítulo 16. Antes de ler, porém, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos hoje na terceira mensagem da série O Caminho da Maturidade Espiritual. Esse tema veio ao meu coração no começo do ano para que eu ministrasse à igreja nos domingos à noite. Nós falamos no primeiro domingo o que era maturidade, baseado em Hebreus capítulo 5, finalzinho, no começo do capítulo 6. Maturidade é quando a gente, decorrido o tempo que a gente já teve caminhando com Deus, a nossa vida se torna madura a ponto da gente ser transformado pelo que a gente ouve, pelo que Deus ensina para nós. Não tem a ver com frequência, com deveres religiosos, tem a ver com vida com Deus, um caminho de maturidade. Vimos no último domingo que um dos meios pelos quais Deus permite que a gente amadureça, cresça espiritualmente, aquilo que a gente chama de meios de graça, é justamente a meditação. E baseada no Salmo 1, nós falamos sobre como o servo de Deus não deve ser influenciado por escarnecedores, ser direcionado por pecadores e viver de acordo com o que os ímpios vivem, mas deve meditar na lei do Senhor dia e noite e fazer dessa lei aquilo que forma a sua cabeça, a sua mente, a sua visão de mundo e de todas as coisas. E hoje eu gostaria de falar sobre as delícias perpétuas da oração. E eu escolhi esse salmo não porque ele é um manual sobre como orar, não porque ele é uma instrução do tipo, faça assim, se ajoelhe agora, vá para tal lugar, use essa palavra, não use outra palavra, e assim por diante. Mas porque ele expressa um momento muito sublime do salmista Davi, em que ele expressa para com Deus exatamente aquilo que deveria existir nas nossas orações. E por isso eu gostaria de ler esse texto, e junto com você meditar nele, pedindo a Deus que Ele aplique ao seu coração. E eu vou pedir que, com exceção dos nossos irmãos diáconos, todos possam arranjar um cantinho para sentar, os pais possam ter os seus filhos diante dos seus olhos, ajudá-los a entender o que está sendo ministrado, e assim por diante, tá bom? Vamos guardar essa reverência na casa do Senhor, para que possamos ouvir a sua voz. Diz assim o Salmo 16, eu leio e vocês acompanham, por favor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Pois o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós te pedimos, ó Pai, Tu que estás presente diante do Teu povo para ser por Ele adorado, bendito, louvado,
para receber o culto que Tu és digno de receber, porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor que o Teu povo Te oferece. Diante de Ti aqui estamos, para também ouvir a Tua voz, e por isso nós Te pedimos, fala ao nosso coração, por meio da exposição da Tua palavra, essa escritura que já é suficiente para falar ao nosso coração, pelo mero ler destas palavras, seja agora ungida por Ti na nossa mente, aberto o nosso coração, para que possamos compreendê-la para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim pedindo, fala conosco, e ao final desse culto nós teremos dado a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois é assim que nós te oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, boa parte das religiões mundiais tem entre suas crenças a ideia de um paraíso. Por exemplo, na mitologia greco-romana, existe a ideia dos chamados Campos Elíseos, um lugar florido com paisagens verdes, onde as pessoas de bom coração, segundo aquela mitologia, vão passar todo o tempo após a morte dançando e se divertindo noite e dia. Você deve lembrar, por exemplo, daquela última cena do gladiador, quando ele antevê, na hora da sua morte, o reencontro com a sua esposa e com o seu filhinho que havia sido morto. Aquela descrição daquela paisagem é aquilo que os gregos e os romanos chamavam de Campos Elíseos, o paraíso para eles. Na mitologia nórdica, os Campos Elíseos são substituídos pela Valhalla, onde aqueles homens que também fizeram feitos notáveis entram num chamado Salão dos Mortos, onde ali eles vão passar nos seus 540 quartos toda a vida, com delícias perpétuas e repouso na presença do suposto Deus que eles creem, chamado Odin. No islamismo, o paraíso se chama Jena, e originalmente significa simplesmente jardim, ou jardim das delícias. E ali existem não somente as pessoas vivas, mas uns seres chamados Huris, que são as 72 virgens, que todos aqueles islâmicos fiéis, especialmente aqueles que morreram como mártires, acabam recebendo a recompensa eterna. A descrição desses lugares sempre me chamam a atenção, porque, via em regra, eles são, ou eles estão com a ideia de uma recompensa de um mérito recebido por eles no paraíso, pelas boas obras que eles fizeram aqui na terra, pela piedade ou por atos heróicos. Para essas tradições, paraíso é lugar para gente boa, mas não porque foi salva, mas porque se salvou com seu próprio mérito. E a segunda coisa é que a ideia que essa recompensa traz é sempre uma ideia de delícias sensoriais. Os prazeres que nós chamaríamos como cristãos da carne, comer, beber, fazer sexo e assim por diante. A ideia cristã, ao contrário, nem é acessível por mérito humano o paraíso, nem tampouco as delícias da presença celestial são delícias sensoriais, carnais, materiais. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que estaremos livres da necessidade de nos sentir bem na carne, para poder gozar das delícias perpétuas do Senhor no Espírito. Quando eu leio esse texto, eu me faço uma pergunta. E a pergunta é: existe algum prazer, não no céu, mas aqui na terra, alguma delícia incomparavelmente melhor, para que o crente em Cristo possa encontrar plena satisfação ainda aqui na terra? Ou, à semelhança dessas outras religiões, as delícias perpétuas da presença de Deus estão ou estarão acessíveis apenas no céu, quando nós morrermos? É possível ter esta delícia da presença de Deus aqui na terra ainda, e poder gozar desta presença ainda hoje? A minha resposta é sim, existe.
Na verdade, existem alguns meios pelos quais essas delícias são usufruídas. Vimos a meditação, a alegria de servir a Deus e compartilhar do Evangelho nos traz uma profunda satisfação espiritual e interior. Mas de todas, não há nada que possa se comparar com os momentos de oração que um servo de Deus tem e que se constitui o maior prazer que cada crente pode experimentar na terra. Por isso o tema dessa terceira mensagem, que você já conhece, é as delícias perpétuas da oração. Poderia ser baseado em muitos textos bíblicos, porque a Bíblia inteira fala dessa realidade, que na presença de Deus nós podemos gozar desta alegria inefável, deste prazer, dessa satisfação, desse gozo espiritual que só a oração nos permite quando conversamos com Deus. Mas nesse texto em particular, e eu convido você a dar uma olhada nele novamente, você percebe que existe sim, claramente, palavras que esse salmista usa, considerado como sendo um salmo de Davi, que expressam essa realidade e que de certa maneira eu vou tomar para mim e para você nessa noite como uma espécie de inspiração para que possamos também, assim como Davi, falar, viver, ter a experiência que ele teve e que expressou neste hino que ele compôs. Você vê logo no começo do texto que nós limos, que esse salmo é considerado um hino, um miktam, como diz em hebraico. E essa palavra miktam, na verdade, ela tem uma origem que não é apenas de um poema, mas de uma oração em voz baixa, um sussurro da alma, uma coisa que você cantarola, que você declama enquanto está sozinho e que expressa a sua individualidade, a sua experiência com Deus. Os miktãs como este, você encontra, por exemplo, no Salmo 56, 57, 58 e até o Salmo 60. E eles são salmos diferentes dos demais. Enquanto outros são escolhidos para serem cantados no momento da Páscoa, e outros os momentos do culto lá no templo, e até mesmo no caminho para o templo, os chamados salmos de degrau. Este salmo e outros como ele são salmos da devoção pessoal. São aquelas músicas e aqueles poemas que os judeus cantavam na primeira pessoa do singular. Não eram para ser cantados junto com o povo, mas eram para ser cantados individualmente. Só ele e Deus. Por isso esse Salmo 16 é o típico cântico espiritual da devoção particular de cada cristão em seu momento privativo com Deus. É o meu cântico quando às vezes eu estou dirigindo ou andando e me vem à mente e eu canto comigo e para mim mesmo, mas acima de tudo para Deus: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão. Ou então quando você canta enquanto caminha na praia: quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus. São aqueles cânticos da paixão humana, do coração do crente. Por isso esse salmo serve, quando a gente olha para ele, como nós vamos olhar nessa noite, para percebermos o quão embevecido, deslumbrado, maravilhado estava o coração de Davi, quando em algum momento de oração, certamente, a letra inspirada pelo Espírito Santo deste salmo veio à sua mente, e ele compôs a melodia e colocou essa letra e fez dali um hino tão significativo que compôs o Saltério, que é o livro de Salmos. Certamente Davi estava, ao compor o Salmo 16, vivenciando aquilo que eu chamo de delícias perpétuas da comunhão com Deus por meio da oração. Se você voltar os olhos para o Salmo, você verá que a estrutura dele é relativamente simples. Acompanhe. No verso 1 ele faz uma petição inicial: Senhor, Tu és o meu refúgio. Guarda-me, porque em Ti eu me refugio. No verso 2 a 4, ele expressa uma alegria e um contentamento no Senhor, em contraste com aqueles que ele chama de os que trocam o Senhor
por outros deuses. Ele se inclui o seu povo entre aqueles que o Senhor chama de santos que há na terra. No versos 5 e 6, ele bendiz ao Senhor em gratidão por sua bênção, e dos versos 7 a 11, ele louva a Deus pela proteção e segurança que o Senhor lhe dá. É preciso, especialmente quando você ler o versículo 10, que você compreenda que ali neste salmo também há uma referência ao Messias, quando ele enigmaticamente fala as seguintes expressões: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Isso depois é usado por Pedro no capítulo 2 do livro de Atos e por Paulo no capítulo 13, para dizer que esta expressão se refere a Jesus, quando não viu a corrupção da morte. Mas apesar de ser um salmo messiânico, relacionado a Jesus, como eu falei, ele nos serve, e a cada cristão em seus momentos devocionais, como um incentivo a buscarmos as delícias perpétuas da oração, assim como Davi expressou nesse poema. E o que eu gostaria ao final dessa mensagem, era que você se sentisse profundamente tocado pelo Espírito Santo, e desejoso, faminto, sedento, para dizer assim: eu quero experimentar isso. Eu quero estar na presença de Deus em oração, nesse nível de profundidade, de contemplação, de amadurecimento espiritual, que me fortaleça no caminho da maturidade espiritual, por meio da oração. Veja que no verso 1, a petição que ele faz é: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Mas essa abertura não é um pedido de socorro, como em outros salmos. Veja, ele apenas está demonstrando a confiança que ele tinha em Deus, no qual ele encontrava acolhimento e refúgio das lutas da vida terrena. Não é um pedido de socorro, é uma expressão que expressa, que demonstra, que revela a confiança que aquele homem tinha de que em Deus ele encontrava acolhimento, que em Deus ele encontrava segurança, que os braços do Pai eram o lugar onde ele mais desejaria estar. Na verdade, esse refúgio do Senhor que o salmista encontra e por isso pede para nele ser conservado e mantido, é a própria presença de Deus. A ambiência onde todos os outros sentimentos expressos no Salmo encontrarão a plenitude da realização na presença de Deus. Em outras palavras, é porque ele está no refúgio do Senhor, que aquele guerreiro que venceu Golias, aquele pastor jovenzinho que tinha que lidar com os lobos que tentavam tragar suas ovelhas, e que como rei vivia com as intrigas palacianas e a rebelião de um próprio filho, é aqui no refúgio do Senhor, na presença de Deus, que ele encontrava a atmosfera de acolhimento, de renovação e de restauração, da satisfação de viver, exatamente aquilo que nós precisamos. Eu sempre gosto de pensar que quando eu volto para casa, eu estou voltando para o meu refúgio, das lidas da vida, do dia a dia do trabalho. Existe um refúgio espiritual, quando estamos na luta do dia a dia, para prover para nossas necessidades, para nossa família, quando enfrentamos lutas, perigos, e mesmo quando aparentemente nada dá certo, nós podemos voltar para casa, e essa casa é o refúgio do Senhor, que em oração renova, restaura e nos dá o acolhimento para não perder a vontade de viver diante das lutas. Como eu costumo dizer, na presença de Deus, é que nós, guerreiros do dia a dia, encontramos o refúgio. E não é exatamente isso que a oração deve proporcionar? Delícias perpétuas que tragam alívio na vida e na presença do Senhor Deus. Por isso eu gostaria de demonstrar em primeiro lugar que essas delícias perpétuas da oração só são possíveis pela singularidade da relação íntima que podemos ter com Deus, o Deus em quem confiamos e a quem buscamos em oração. Sem essa relação íntima, não há delícia perpétua na presença de Deus. Observe o verso 2.
Davi ora e canta a Deus dizendo assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Eu gostaria que você lesse novamente comigo, aí onde você está mesmo silenciosamente. Observe a expressão que Davi usa. Ele diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Dê uma olhadinha na projeção e veja, a palavra Senhor é repetida, mas há uma diferença entre uma palavra Senhor e a outra palavra Senhor. Você está observando? É que uma está em letra maiúscula, em caixa alta, e outra em letra minúscula. E eu vou explicar por que isso é importante que você perceba. Porque todas as vezes que você estiver lendo na sua Bíblia em português, e tiver o nome Senhor em caixa alta, ele está traduzindo o nome inefável, sublime, impronunciável de Deus. Aquele que no terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E que por isso os judeus, para não usar as 4 letras que normalmente nós chamamos de Iavé, Jeová, Javé, ele substituía numa notação no manuscrito da Bíblia pela palavra Adonai, que é Senhor. Então, quando alguém vinha lendo e aparecia esta palavra, e essa palavra aparece na Bíblia mais de 6.700 vezes, ele trocava, para não pronunciar o nome de Deus e ser irreverente, pela palavra Adonai, coisa que faz com que em algumas versões em português o nome de Deus seja Senhor Deus, ou Adonai Jeová, se pudesse ser pronunciado. O que está por trás desse cuidado com o nome de Deus é a reverência da constatação que vinha ao coração do judeu, quando tinha que se referir a Deus. E como eu falei com as crianças, ele era íntimo desse Deus, porque era o Deus da aliança, mas ele não era irreverente a esse Deus. Era uma intimidade por causa da aliança, do convite que Deus fazia para o acolhimento, do convite que Deus fazia para ter com esse adorador um relacionamento. No entanto, não era como um relacionamento semelhante a qualquer outro. Quando diz aqui, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, ele está dizendo, digo ao Deus eterno, o único que é, o eu sou, aquele que sempre foi, é e sempre será, o Deus que não muda, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Eu digo a este, tu és o meu Senhor. Eu costumo dizer que talvez uma das fotos mais significativas que eu já vi, que tem uma mensagem mais poderosa de acolhimento, mas de um acolhimento reverente, é quando foi tirada uma foto do filho do ex-presidente americano John Kennedy, no Salão Oval. Essa foto se espalhou na época porque aquela criança, John, que depois inclusive se tornou célebre por outros motivos não tão bonitos, essa pessoa era uma criança e brincava com o seu carrinho debaixo da mesa do homem mais poderoso da terra. Ele era e continuava sendo o homem mais poderoso da terra, mas para aquele filho, ele era apenas o papai que, sentando na cadeira, deixava o espaço do meio do seu birô como lugar gostoso que ele podia brincar com o seu carrinho. Aqui eu vejo o salmista dizendo, sim, tu és o Senhor, tu és o Altíssimo, tu és o Todo-Poderoso, mas tu és o meu Senhor. Esse nome que é impronunciável não era um nome que afastava o salmista de Deus. Pelo contrário, ele fazia daquela reverência que precisava ter para não tomar o nome de Deus em vão, uma intimidade para ele, por causa de uma aliança que Deus havia proposto para ele. Então ele entendia, de maneira muito clara, que mesmo diante de uma reverência tão grande ao nome de Deus, havia um relacionamento maravilhoso com o Senhor Deus,
que abre espaço para ele dizer, como se diz de alguém íntimo: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amigo, Ele com quem eu tenho intimidade. Ou, parafraseando, digo ao Deus que é aquele que sempre foi, que continua sendo e nunca deixará de ser, portanto o único Deus eterno, eu digo: Tu és particularmente o meu Senhor. Essa relação singular, íntima, o privilégio dessa relação fica patente, ainda mais quando o salmista completa a frase e diz assim: e outro bem eu não possuo, senão a ti somente. A palavra hebraica aqui que é traduzida para bem é a palavra tovar, e não significa apenas coisas boas, bens, mas o bem, a benignidade de Deus, o favor imerecido, a maneira como Deus acolhe e se dá bem comigo por causa da aliança que Ele fez comigo, o bem-estar que eu sinto por causa dessa aliança. E então ele diz assim: outro bem, outra fonte de me sentir bem, feliz, pleno, satisfeito, eu não tenho, senão somente a Ti. Os nossos arrobos românticos ou parentais, nós costumamos dizer à esposa ou ao esposo, aos filhos: meu filho, não tem ninguém no mundo que eu amo mais do que você. É exatamente aqui que o salmista diz: é verdade, Senhor, não há outro amor maior na minha vida do que a Ti. Tu és a fonte da plenitude da minha satisfação, outro bem eu não tenho senão a Ti. Lá no Salmo 73, quando o salmista confronta-se com um sentimento de indignação e de desvalor ao ver a prosperidade dos ímpios, em dado momento, no versículo 25, ele diz algo semelhante. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? E aí ele responde: não há outro em que eu tenha mais prazer na terra. Salmo 73, verso 25. É a mesma ideia. Tudo mais, todas as paixões, todos os amores, todos os relacionamentos empalidecem diante da maravilha de estar na presença do Deus Todo-Poderoso e chamá-lo de meu Senhor, e louvá-lo e reconhecê-lo ao dizer assim: outro bem eu não possuo, senão a Ti e a Ti somente. Nessa mesma direção é que o mesmo salmista Davi, no Salmo 23, conhecidíssimo, diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Keil e Delitzsch, no seu famoso comentário do Antigo Testamento, diz o seguinte acerca desse verso, abre parêntese: a consciência abençoada e avassaladora do salmista faz com que reine em todo esse salmo uma calma, uma alegria interior e uma confiança serena, que vem da certeza de que tudo o que ele poderia desejar para o presente e para o futuro, ele já possuía em Deus. E aí eles completam: o salmista não conhece fonte de verdadeira felicidade senão o seu Senhor. Nele ele possui tudo, o seu tesouro está no céu, mas já é usufruído na terra. Então essa relação do salmista para com Deus recebe de Deus também a reciprocidade. Olhe direitinho aí que em determinado momento, no verso 3 do poema, há uma inversão na pessoa que fala, como se fosse Deus respondendo ao salmista, reafirmando quem o salmista e os demais filhos da aliança eram para o Senhor Deus. Ele diz assim, Deus dizendo ao salmista: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu, Deus, o seu Senhor Davi, tenho todo o meu prazer. Para um pouquinho agora, querido, por favor. E imagine nesse momento Deus respondendo a Davi no momento de oração. Sabe aquelas coisas que a gente sente que Deus está dizendo para nós quando estamos orando? Que Ele revela para nós, no nosso coração,
não como uma verdade desconhecida, mas como uma verdade reafirmada, que já está na Escritura, mas que para aquele momento nós precisamos ouvir, e então ele fala ao nosso coração. É como se Davi, nesse momento que estivesse compondo esse salmo, dizendo: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Deus então dissesse para ele: pois saiba, Davi, sabe, os santos que há na terra, aqueles que eu separei para mim, são eles aqueles em quem eu tenho prazer, como você. Perceba então que no próprio poema há um diálogo. Davi glorifica a Deus, exalta o Senhor e diz quem Deus é para ele. E ao mesmo tempo, Deus diz quem Davi é para Deus. E o nome disso é oração, irmãos. O diálogo, a conversa abençoadora, em que nós estamos na presença de Deus, falamos com Ele e Ele fala conosco. Oração não é, querido, um ritual. Oração não é um manual. Oração não é um despacho ou um requerimento que você faz e que usa Jesus como um despachante para que no balcão celestial Deus dê o deferimento do seu pedido e carimbe dizendo: faça. Não. Oração é convívio, é relacionamento íntimo, singular, em que eu converso com Deus e Deus conversa comigo, em que eu digo para Deus quem Ele é para mim e Deus diz para mim e reafirma no meu coração quem eu sou para Ele. É nesse nível de profundidade e de intimidade que a oração se torna algo delicioso. Você já experimentou andar na praia sozinho? Você já experimentou andar na praia com alguém e conversando? Há uma diferença. Há uma diferença quando você nem percebe o tempo passando, nem a distância, nem os pés doendo, porque o papo está bom, porque a conversa é boa, porque você vai conhecendo aquela pessoa na medida em que ela vai contando a sua história, e você vai se deixando conhecer para aquela pessoa na medida em que você vai contando a sua história. Se ela tiver intimidade, for uma esposa, um filho, um amigo, ainda melhor. Não por acaso Jesus conversava com os seus discípulos e os ensinava caminhando com Ele. Aqui Davi está caminhando em oração com Deus, dizendo quem Deus é para ele, e Deus dizendo para ele: pois saiba, você e todos os outros para quem eu separei um lugar especial no meu relacionamento, por causa da minha aliança, vocês são para mim notáveis. A palavra notável, como está aqui, é o termo grego, ou melhor, desculpe, hebraico, adir, que significa poderosos ou magníficos. Normalmente na Bíblia ele é usado para pessoas de grande autoridade, de grande fama, de grande poder, que são reconhecidos por todos. Todas as pessoas sabem quem são essas pessoas. E aí Deus inverte essa lógica e diz que para Ele os poderosos, os magníficos, os notáveis não habitam em palácios, não estão dirigindo grandes e poderosos impérios financeiros ou políticos, nem são as celebridades da internet, nem os famosos pelos seus feitos grandiosos. Para Deus, notável é aquele que Ele separou para si, a fim de que nele Deus tenha prazer, num relacionamento íntimo chamado oração. Quando eu penso em Deus olhando para cada um de nós de um jeito diferente que os outros olham, não pela quantidade de pessoas que nos seguem na internet, nem pelo dinheiro que nós temos, nem pela fama que nós temos, nem pela autoridade que nós temos, mas simplesmente pelo relacionamento que temos com Ele, e nos chama de notável, porque tem em nós prazer e alegria de estar conosco. Isso enche o meu coração de alegria. Isso me faz lembrar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 16 a 23, a 29, olha o que diz aqui quando Paulo expressa essa mesma verdade de uma outra forma. Ele diz assim, 1 Coríntios 1, 26 a 29, irmãos, reparai, prestai atenção, atentai na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, separou para si e tem prazer em coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, nas coisas humildes deste mundo e nas desprezadas, e naquelas que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus inverte a lógica e diz: eu valorizo mais a intimidade que eu possa ter com alguém do que o poder, a autoridade, a fama e a celebrização de qualquer outro. E Deus o faz quando desenvolvemos com Ele essa relação singular do diálogo que nos traz uma alegria profunda, delícias perpétuas, que só a oração na convivência da presença de Deus pode nos dar. Por isso, o mesmo salmista, no Salmo 25, verso 14, diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões ele diz assim: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. João Calvino comenta essa passagem dizendo assim: a plena e substancial felicidade do crente consiste em repousar exclusivamente em Deus, o qual jamais permite que o seu próprio povo sofra necessidade de coisa alguma. E aí ele completa: esta passagem nos ensina que ninguém é corretamente instruído na genuína piedade, senão aqueles que reconhecem a Deus, e a Deus só, como sendo suficiente para a sua fidelidade ou felicidade. Que maravilha é essa, meus irmãos? Essa relação íntima com o Senhor Deus, que nos escolheu por sua exclusiva e soberana graça, sem que merecêssemos absolutamente nada, nem antes da escolha, nem depois da escolha. Essa escolha que nos separou para Ele, que Ele chama-nos de santos, apesar de sermos pecadores e fracos, que Ele chama-nos de notáveis, em quem Ele tem todo o seu prazer, embora várias vezes nós não tenhamos todo o nosso prazer nele. Que maravilha é esta relação que Deus traz para nós. Era justamente esta consciência, queridos irmãos, que fazia o salmista, e deve fazer cada um de nós, a confiar, a nos aproximar da sua presença, ao buscarmos como o amor da nossa alma, como o prazer mais deleitoso e satisfatório do nosso espírito. Mais do que um homem, mais do que uma mulher a quem amamos e a quem queremos nos entregar por completo e para a vida toda, mais do que um filho ou uma filha por quem, se preciso fosse, seríamos capazes de dar a própria vida. Este é o Senhor Deus, o inigualável e sublime amor da nossa alma, que nós descobrimos por meio da oração. Por isso, no verso 5, o salmista revela essa consciência e continua dizendo assim: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Nessa frase ele usa 3 metáforas: herança, cálice e arrimo. E nessas 3 formas ele expressa quem Deus era para ele e o que Deus deve ser para cada um de nós. Primeiramente, ele chama o Senhor de porção da minha herança. Sabe, queridos, isso era particularmente importante para aquele povo, porque aquele povo havia começado com uma promessa de que Deus daria a Abraão e aos seus descendentes uma terra prometida. Àquela altura eles já estavam na terra. E aquilo vinha como uma lembrança vívida de que o que eles tinham, o lote que eles tinham sido dado por Deus. Havia sido dado às 12 tribos, e depois passado de geração a geração, e agora quando alguém tinha a sua casinha, a sua lavoura, o seu rebanho, e dizia assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança, aquilo remetia a dizer, e mais do que isso, Tu és a porção da minha herança.
Por isso, no verso 6, ele diz assim: caem-me as divisas, os limites da minha herança em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Ou seja, a herança que tu me deste aqui é mais do que simplesmente esse lote da terra. És tu mesmo. E tu és o lindo da minha herança, o mais belo, o mais majestoso, o mais satisfatório. Sabe, irmãos, quando nós recebemos uma herança, é bom você lembrar disso, você não faz nada por merecê-la. Uma herança é algo que alguém construiu para você antes mesmo de você existir. Em alguns casos, até mesmo 2 ou 3 gerações antes de você existir. E de repente, você recebe. Quando Deus diz que Ele é a nossa herança, e o salmista expressa isso no cântico, ele está dizendo: eu sou aquilo que tu não fizeste por merecer, mas tu tens. Que tu recebeste como graça. Então, espiritualmente, afirmar que Deus é a porção da minha herança, significa que antes de existirmos, o Eterno, na eternidade passada, decretou aquela porção que nos caberia quando viéssemos a existir. Especialmente a herança espiritual. Essa expressão, irmãos, é uma alusão maravilhosa à graça soberana de Deus, que nos faz seus herdeiros. Aqui o salmista está dizendo para Deus em oração tudo o que Deus representava para ele, e ele era herdeiro de um Deus que desde toda a eternidade o havia escolhido e o abençoado para além daquilo que ele merecia, porque ele nada merecia. Em Efésios 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo faz um eco a isso. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E diz quais são essas bênçãos: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, e no qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Lá na frente, no verso 11 do capítulo 1 de Efésios, ele diz assim: nele, em Deus, em Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança. Tudo isso estava resumido naquela expressão: Senhor, tu és a minha herança. A segunda metáfora que ele usa é a metáfora do cálice, que, segundo a maioria dos comentaristas, remete à ideia da provisão diária, daquilo que se come, daquilo que se bebe, e pelos quais Deus manifesta para nós ser o Senhor provedor, o Jeová Jirê. Certamente ele ser chamado pelo salmista de meu cálice nos faz lembrar novamente do Salmo 23, lembra? Ele diz assim: o meu cálice transborda, a graça e a provisão de Deus é abundante, dá para nós e sobeja para compartilharmos com o outro. E finalmente, na terceira metáfora, que ele chama o Senhor de arrimo da minha sorte, ou parafraseando, o garantidor da minha herança e do meu destino, ele usa um verbo que significa segurar em hebraico, o verbo tamar. E esse verbo é muito curioso, porque ele tanto serve para segurar um objeto, como para assegurar uma palavra, ou assegurar uma doação, ou uma relação, do ponto de vista intangível. É importante lembrar que quando um homem morria, sendo ele o chefe do clã, o grande patriarca, quem se tornava arrimo daquela família, era o filho mais velho. E aquele arrimo era responsável para garantir, para assegurar que cada uma daquelas pessoas que estava debaixo daquela grande família, suas cunhadas, seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, sua esposa, seus netos, seus irmãos, suas irmãs,
cada um deles tivesse a porção da sua herança e ninguém tomasse-a. Deus é esse que garante o nosso espaço na vida, de tal maneira que ninguém toma aquilo que é nosso, porque Ele é o garantidor da herança que Ele nos dá. Ele não somente dá a herança, Ele garante, Ele é o arrimo, o garantidor, aquele que segura a nossa herança. E tudo isso o salmista descobriu porque estava na presença de Deus. Esse salmo é a expressão de um louvor que ele escreve, que ele canta, que ele coloca uma música, que ele faz da música do seu coração quando está caminhando e fazendo as coisas, porque este louvor foi fruto de um momento de oração. Por isso, no verso 8, ele diz que, em decorrência de toda essa relação de confiança, cheia de intimidade e plena de reconhecimento de quem era Deus em sua vida, o salmista afirma: o Senhor eu o tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Ou seja, ele dizia: se há alguém de quem eu nunca me afasto, que não abro mão da sua presença junto a mim, que não tenho dúvida que está ao meu lado me sustentando para que eu não seja abalado, nem desanime nas lutas da vida, esse é o meu Senhor, o Senhor Deus. Ele é a minha herança, Ele é o meu cálice, Ele é o arrimo da minha sorte. Só quem diz isso é quem tem vida de oração com Deus, queridos. Tendo dito isso, que Deus propõe essa relação singular e diz qual é o meio para que tenhamos essa relação singular com Ele, que é a oração, essa intimidade, essa convivência com Ele. A pergunta que eu faço para irmos para o nosso segundo e último ponto é: como essa presença perene desse Deus, que nos convida a esse relacionamento singular e maravilhoso, que era vivenciado pelo salmista, como é que essa presença perene de Deus é cultivada, é mantida por nós? E ainda mais, como é que eu e você faço, que recursos eu e você temos e devemos nos utilizar para que não nos afastemos dessa presença, nem negligenciarmos esse presente que é estar diante de Deus, nem trocar o Senhor Deus por outros deuses, como diz no verso 4. Eu quero dizer que esse cultivo dessa relação íntima com Deus em quem confiamos e a quem buscamos é a única resposta esperada que devemos dar a quem propõe um relacionamento tão íntimo e especial conosco, que é o nosso Deus. Eu tenho certeza que você já se viu em alguns momentos da sua vida com alguém que você admira, com alguém famoso talvez, com alguém poderoso. Certamente em algum momento você se beliscou e disse assim: está acontecendo, eu estou aqui com essa pessoa, falando com ela, ela sabe que eu existo, esse sujeito tão famoso, tão poderoso, por uma razão ou por outra, sabe que eu existo, apertou minha mão, me chamou pelo nome, teve tempo na sua agenda para me atender, marcou um compromisso comigo e me deu o telefone pessoal dele. Você já passou por experiências assim? Que alguém muito especial lhe deixa assim: não acredito. Pois eu vou lhe dizer, o alguém mais especial está sempre à sua direita. E se você for sábio, como o salmista foi, você vai dizer assim: o Senhor, eu o tenho sempre na minha presença, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Se com qualquer outro você fica entusiasmado e espantado pelo privilégio que o outro dá a você de estar com você, deixe-me dizer, não há privilégio maior.
Não há delícia e satisfação maior do que você ser imbuído por uma consciência de que Deus lhe convida para estar com você continuamente, e o meio pelo qual Ele lhe convida e lhe disponibiliza é a oração. Onde quer que você estiver, em qualquer momento em que você estiver. Por isso o tema, as delícias perpétuas de oração, se baseia no cultivo dessa relação. Porque Deus já a propôs, já a garantiu, Ele é o arrimo desta relação. Ele lhe deu essa herança, Ele lhe deu o acesso à intimidade, Ele lhe deu o acolhimento de você chamar o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, o Rei do Universo, o Senhor do tempo e da história, de meu Senhor. Isso já lhe está dado em Cristo e nunca lhe será tirado. Mas o cultivo que você faz disso, a intencionalidade de responder a esse relacionamento, é o que faz com que você possa usufruir das delícias perpétuas da oração e amadurecer espiritualmente. Quando a gente ama alguém, a gente encontra espaço na agenda. Eu me recordo quando eu namorava com Séfora, ela está assistindo, eu atravessava Campina Grande a pé, subindo, descendo ladeira. Eu chegava suado, porque não tinha carro, saía do bairro do São José, atravessava Campina Grande inteira, subia a ladeira do Alto Branco, para ficar meia horinha, 40 minutos, eu vinha do seminário, ela tinha aquele tempinho, quando voltávamos do culto dos jovens, todo o tempo nós aproveitávamos. Cansei de pegar o último ônibus da Progresso na segunda-feira, 9 horas da noite, para chegar na rodoviária do Caio Zé Mariano em Recife, mais de meia-noite, para aproveitar o restinho de tempo que eu pudesse ter na segunda-feira com Séfora, porque ela era preciosa, e continua sendo. O tempo com ela é bom demais, mas nem se compara, desculpe Séfora, com estar na presença de Deus. Esse não deve ser secundário. Por isso Jesus diz que quem ama pai ou mãe, marido ou filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que Jesus entre em concorrência com esses outros amores terrenos, é que Ele diz: se você me conhecer e entender o que eu proponho das delícias perpétuas que eu posso ter com você, por meio da oração, desse encontro, desse diálogo, dessa convivência íntima comigo, todas as outras coisas serão relativas. Então, se a relação é singular e sublime por causa do Senhor Deus, ela também deve ser singular e sublime a ponto de ser cultivada e aprofundada por você, com uma única resposta digna da sua parte ao amor e à bondade que Deus lhe devota. A maneira como o salmista geme no seu íntimo esse poema, como uma oração em voz baixa, como eu falei no início, mostra o quanto ele está investindo para que tenhamos essa comunhão. Mas é quando ele usa os verbos que ele usa, e eu chamo a sua atenção para eles, que o salmista demonstra como ele estava cultivando essa relação com Deus. Veja no verso 1, ele se refugia em Deus, e já vimos que isso significa que ele se sentia acolhido por Deus, e no Senhor Deus confiava absolutamente. A presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, era para Davi um refúgio de acolhimento e de segurança. Depois ele diz no verso 2, que ele fala com o Senhor do universo como o seu Senhor, de maneira íntima, com a intimidade reverente de quem não usa o nome de Deus em vão, por um lado, mas que usufrui da sua presença, reconhecendo inclusive que o Senhor é Deus, é a porção da sua herança, o cálice da sua provisão e o garantidor do seu destino futuro, como diz no verso 5. Ele ainda se consagra a Deus, comprometendo-se que não trocará o Senhor por outros deuses, no verso 3 e 4, nem mesmo ousará pronunciar os seus nomes, nem fará nada que pareça uma dedicação mínima a eles, como oferta de libação significava. E aqui eu me lembro do grande risco que às vezes um jovem ou uma jovem corre, depois de ter tido um relacionamento, e depois de algum tempo, esse relacionamento se acabar,
e num outro relacionamento você chamar a pessoa pelo nome errado. Você imagina o que é alguém chamar você pelo nome do último namorado ou da última namorada? Por isso que o salmista diz: nem mesmo a palavra dos seus nomes sairá, porque isso é ofensivo a ti. E finalmente o salmista confia que terá sempre o Senhor diante de si. Veja, ele se submete, ele se consagra, ele confia, ele fala a Deus, ele se refugia em Deus. Esse conjunto de atitudes é uma representação da vida piedosa e madura em oração que esse salmista tinha. E por se tratar de um relacionamento com Deus, essa vida se expressava no diálogo e na convivência do salmista com o Senhor Deus. Em outras palavras, é a comunhão expressa em uma vida de diálogo e de convivência, de atitudes recíprocas de Deus para com o salmista, do salmista para com Deus, que está a maturidade da oração, que nos permite usufruir da delícia da presença de Deus. Então esse salmo não é um manual de oração, ele é um retrato de uma vida de oração que Davi tinha com Deus. Ele não é um guia, ele é um testemunho visível, poético, musicado, se nós tivéssemos a música, um esboço daquilo que inclusive depois Jesus vai ensinar naquela chamada oração do Senhor. Se você for lá para Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, quando Jesus ensina o Pai Nosso, e diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando Jesus diz essas palavras, sem querer forçar a barra, eu encontro nessas palavras o eco do Salmo 16. Veja, a mesma reverência está presente, uma reverência que não afasta, mas acolhe, porque é a oração dirigida ao Pai Nosso que está nos céus, a quem se deve santificar o nome. Há uma consciência de completa dependência e submissão ao propósito maior do reino de Deus e da aliança que o Senhor Deus propõe aos seus filhos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Há uma dependência em Deus que garante o essencial material, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ao mesmo tempo o bem-estar espiritual, baseado na nova relação de pecadores perdoados, perdoa os nossos pecados. E há uma confiança na proteção do Senhor, que é o arrimo da sorte, e que garante segurança na terra e nos céus, porque Ele disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por tudo isso, irmãos, o salmista conclui, eu também, esse salmo com duas atitudes, ao falar com Deus e sobre Deus aos outros. Justamente porque ele tem Deus como centro da sua vida e da satisfação mais profunda da sua alma. Veja no verso 7, ele diz que reconhece Deus como seu conselheiro permanente, e por isso ele só falará bem do seu Deus a outros. Olha o que diz o verso 7: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe, irmãos, bendizer é falar bem, assim como maldizer é falar mal. O salmista afirma que só terá coisas boas para falar com Deus e sobre Deus aos outros, pois ele conta com Deus como seu conselheiro contínuo, de dia e até de noite. Querido, as maiores decisões que você precisa tomar a cada dia, elas são mais simples de tomar se você se acostumar a ouvir a voz de Deus em oração. E isso não é alguma coisa que a gente consegue faltando 5 minutos para decidir, mas que a gente cultiva ao longo da vida, e a voz de Deus é inconfundível na hora que a gente precisa decidir. Grande parte das dificuldades que eu vejo nós, crentes, termos para decidir segundo a vontade de Deus, decorre de duas fraquezas nossas. Nós conhecemos pouca palavra, porque os princípios de Deus que nos ajudam a decidir estão nela,
e nós temos pouca comunhão com Deus em oração, e na hora do aperreio, da pressão para decidir, são tantas vozes, tantos conselheiros, tantas opiniões, tantas análises de cenário, que a voz de Deus quase se torna imperceptível. Mas quando alguém cultiva essa relação, a voz de Deus se destaca, se salienta. Eu estou acostumado a ouvir a voz dele, porque eu invisto, eu cultivo na conversa que eu tenho com ele continuamente, chamada oração. A segunda atitude, que está no versículo 9, mostra que, semelhantemente, ele diz que reconhece Deus como a fonte de sua alegria e segurança. Ele diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, pois até o meu corpo repousará seguro. E aí ele conclui no verso 11, com talvez uma das mais belas declarações que um homem já fez a Deus, e que eu gostaria que você olhasse com muita atenção, e dissesse assim: eu quero dizer isso a Deus. Por meio da oração eu quero dizer, não apenas da boca para fora, mas do meu coração, da minha comunhão com Deus. Eu quero expressar isso de verdade, de dentro de mim, para Deus. Olha o que é que diz o verso 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Para um pouco, leia de novo. Sendo sincero, você pode dizer hoje essas palavras, avaliando-se a partir do nível de profundidade, de continuidade, de intencionalidade, de constância da sua vida de oração para com Deus. Você pode dizer: Senhor, tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e eu tenho experimentado isso, e na tua destra eu tenho visto delícias e experimentado delícias perpetuamente. Você lembra daquelas tradições religiosas que eu mencionei no começo da mensagem? Todas elas dizem que você precisa merecer para usufruir. E o que elas oferecem de usufruto é algo sensorial, como se eles pudessem transplantar os prazeres deste mundo para o paraíso. Mas aqui a gente tem uma relação íntima e profunda, que Deus permite que o crente venha cultivar na sua presença, enquanto ele está aqui vivo na terra, assim como vivenciará na plenitude dessa mesma convivência quando estiver eternamente com Deus. Talvez a maior tolice que eu já ouvi sobre oração é que quando chegar no céu a gente não vai precisar orar. E por que tolice? Porque a pessoa simplificou, reduziu, minimizou oração a pedir. E oração não é pedir, é conviver, é conversar, é estar na presença de Deus. Então a resposta que eu perguntei a vocês: existe algum meio aqui na terra pelo qual nós podemos já usufruir as delícias perpétuas e eternas que estão garantidas para nós no céu? Sim, a oração é esse meio de graça, pelo qual essa relação com Deus se aprofunda, para alcançar a profundidade de estar focada não no que Deus pode me dar, não nos bens quando eu lhe peço coisas, que podem até ser necessárias e legítimas, mas que está focada principalmente nos caminhos de vida que Deus compartilha conosco, na plenitude de alegria que a sua companhia nos traz, e nas delícias perpétuas que Ele graciosamente nos dá. Quando um filho meu, pequenininho, chegava para mim, todo carinhoso, cheirando meu cangote, dizendo que me amava, a impressão que eu tinha era: aí vem. Às vezes eu fico com a impressão de que quando eu chego todo carinhoso, cheirando o cangote de Deus em oração, Deus também diz assim: aí vem. Porque a relação que às vezes nós temos com Deus é essa, utilitarista, pragmática.
Mas quando a oração é simplesmente o diálogo sobre o que Ele é para mim e o que eu sou para Ele, isso é suficiente o bastante para satisfazer a minha alma e eu dizer, outro bem não possuo senão a Ti. Então o amadurecimento espiritual e a satisfação que vem com Ele são vivenciados como um verdadeiro paraíso na terra. Eu tenho uma confissão para fazer para encerrar minha mensagem. Irmãos, falar de oração é para mim, acredito que para outros pregadores, mas para mim, um dos maiores desafios como pregador. Porque oração não é um assunto, não é um tema que a gente aborda numa palestra. Não é uma doutrina que a gente explica. Não é uma habilidade ou competência que a gente ensina ou treina alguém para que se torne capaz de praticá-la. Numa comparação grosseira, mas útil, oração ou pregar sobre oração é como ensinar uma criança a andar. Você não instrui crianças a andar dizendo assim: primeiro, fique de pé, coluna reta, olhe no horizonte, abra os braços para você ter equilíbrio, abra um pouco as pernas, e agora, pé direito para frente, agora, pé esquerdo para frente. Você não ensina a criança a andar assim. Sabe como é que a criança aprende a andar? Se arrastando, engatinhando, observando os outros andarem, tentando imitá-los. E nesse processo há quedas, há choros, há cansaço, há necessidade de paciência para que haja o tempo do amadurecimento, daquela habilidade, daquela capacidade motora da criança andar, e então ser capaz de depois correr, pular, saltar, dançar, e todos esses movimentos do andar, complexos da coordenação motora do corpo de uma criança, só são possíveis a partir do momento que ela começa a andar. Ninguém corre sem andar, ninguém pula, salta, dança sem andar. Mas o problema é que ninguém ensina a outra pessoa a andar, a não ser ajudando-a a andar. Que aquilo que ela tem por potencial dentro dela se manifeste. Da mesma forma, quando eu vou pregar sobre oração, e eu lutei com Deus a semana toda, Senhor, essa é a mensagem, mas o que eu vou dizer ao meu povo? Dessa mesma forma, crente também aprenda a orar orando, sem saber direito no início que palavras usar, como começar, o que dizer, o que não dizer, como começar sem nem saber como vai terminar. Às vezes eu presencio crentes novos na fé que começam bem orando, decoraram algumas palavras e a oração não termina, porque não termina, ele não sabe, como uma criança que dá o primeiro passo, mas não sabe dar o segundo. E assim é como uma criança que está aprendendo a andar, ele dá um dia alguns passos, depois no outro dia ele parece regredir e cai, depois só se arrasta e você diz, pronto, já aprendeu o pouco que sabia. Não. Há uma coordenação espiritual, assim como uma coordenação motora, que a criança vai se desenvolver. E que faz o crente em Cristo capaz de orar, não como um despachante, como eu falei, mas como um diálogo e alguém que convive com Deus. E aí, quando isso acontece, do ponto de vista espiritual, a oração vira um andar espiritual com Deus. É a oração, assim como o andar, permite o correr, o pular, o dançar, é a oração que nos permite testemunhar, servir, evangelizar, pregar e fazer qualquer coisa em nome de Deus e para Deus. Sem oração, isso tudo é tropeço. Então, oração não é opcional para o crente, nem pode ser resumida a instruções como falar, como se ajoelhar, quanto tempo gastar, que horas orar, onde orar. Não.
Oração é uma vivência com Deus que se compartilha com outros filhos de Deus. Oração é diálogo e convivência com Deus, mais do que um ritual religioso. E aí eu fico no seguinte dilema: será que depois dessa mensagem eu lhe ensinei a orar? Eu tive a pretensão de dizer assim: fique de pé, abra os braços, olhe fixamente, ande, dê o primeiro passo com a perna direita, depois com a perna esquerda. Eu fui tolo o suficiente para dizer isso para você, como se eu pudesse, como um robozinho, dizer como você ora? Porque se foi essa a impressão, irmãos, eu fracassei hoje à noite. Mas se eu pude transmitir para você que a oração é coisa da alma da gente em comunhão com Deus, quando Ele nos convida a usufruir das delícias perpétuas da sua presença aqui na terra, como um prenúncio da glória que será usufruída ao estar com Ele eternamente, então você entrou num caminho de maturidade espiritual, onde a oração não vai ser um tempo do seu dia, nem associada a um lugar como a igreja no domingo. A oração será, mesmo que seja o seu passo mais claudicante, mais inconstante, e aquele que você mais precisa amadurecer, como eu preciso, você poderá dizer: Senhor, mestre, ensina-me a orar. E talvez, ao fazer isso, eu e você possamos caminhar juntos no caminho dessa maturidade espiritual, porque sem oração nem usufruímos das delícias perpétuas do Senhor, nem amadurecemos espiritualmente. É por meio da oração que nós amadurecemos espiritualmente. Eu termino com algumas dicas, assim como fiz sobre meditação, e são poucas. A primeira delas: se você quer realmente se aprofundar em oração, acostume-se, assim como essas crianças que falam com seus coleguinhas, acostume-se a conversar com Deus ao longo do dia, como um amigo com quem você conversa sobre o que você está sentindo, sobre o que você está planejando fazer, sobre os seus sentimentos naquele momento, suas dúvidas, seus medos. Faça isso com reverência, use palavras simples, porém Deus não se impressiona com a sua linguagem. Deus olha para o seu coração. Assim como um pai experiente olha para um filho que arrudeia para falar algo, mas sabe onde é que ele quer chegar, Deus olha para nós. E nos nossos muitos rodeios de oração, Ele sabe como está o nosso coração. Acostume-se a falar com Deus ao longo do dia. Se ajudar você, imagine Deus ali, ao seu lado, e você será surpreendido, porque Ele realmente estará lá, como sempre esteve, e jamais deixará de estar. Mas além de fazer isso como uma conversa diária, contínua, como alguém que está ao lado seu, no banco do carro, ou dentro da cozinha, enquanto você prepara uma refeição, ou enquanto você está tomando banho, porque Deus já lhe viu completamente nu no ventre da sua mãe, Ele não se importa de entrar no banheiro com você. Além de você ter essa comunhão contínua do dia a dia, a segunda dica: marque encontros com Deus. Assim como você faz com a pessoa e diz assim: rapaz, vamos tomar um café? Chame Deus para tomar café. Aquele momento em que o mais importante não é o café, para desespero do garçom que vê a gente gastar pouco e passar muito tempo na mesa, e o café é só pretexto. Seja qual for o pretexto, marque um encontro com Deus diariamente. Pode ser no mesmo momento que você vai meditar na palavra, mas também pode ser no outro. E naquele momento é como marcar um café com um amigo, para você conversar, combinar uma viagem, um compromisso de trabalho. Olha, Deus, eu estou pensando em tirar férias em tal período, mas eu sei que é um período muito difícil de encontrar passagem, e as passagens são muito caras. O senhor acha que é um bom período ou eu deveria mudar? Senhor, tu sabes que esse mês está complicado. Eu já fiz as contas e o senhor é matemático melhor do que eu.
Não vai dar para pagar. Como é que eu devo fazer estratégia? Eu devo pedir um empréstimo no banco com essas taxas de juros tão altas que estão hoje? Ou eu devo escolher pagar uma multa menor de um boleto e deixar para pagar no mês que vem? O que é que o senhor acha, Senhor? Ou você acha que Deus é o único que pode falar de coisas espirituais e, portanto, coisas simples do dia a dia, Ele não tem nada o que dizer e você nem deveria tocar no assunto com Ele, porque Ele é muito ocupado com as galáxias para tomar conta delas? Não, querido, marca um encontro com Deus, separa um tempo para Ele e, finalmente, saia de você mesmo. Entenda melhor, saia de você mesmo. Faça lista de oração para se preocupar com os outros e apresentá-los a Deus em oração. O nome disso chama-se intercessão. Quando a gente ora pelos outros, a gente também aprofunda a nossa comunhão com Deus. Então faça lista de oração com o nome dos pedidos das pessoas. Quando elas pedem a você e você diz, conte com a minha oração, mas ore mesmo, não minta. Não coloque aquelas mãozinhas no grupo do WhatsApp e esqueça. Ore mesmo, pare naquele momento, anote com um recurso tecnológico, como uma folha de papel de enrolar sapato, anote e ore, coloque a data, nesse dia fulana me pediu para orar pelo casamento dela, eu vou orar, eu vou lembrar, eu vou sair um pouco de mim, das minhas necessidades tão egoístas, de me ver como centro das atenções de Deus, nessa relação íntima, e vou começar a me preocupar com os outros e orar com os outros. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mover pessoas para orar com você, e para orar por você. Deus também vai mexer com outras pessoas para interceder, e à medida que você intercede por outros, você começa a ter uma dimensão maior, real, das suas próprias lutas. Via em regra você vai vê-las menores do que elas realmente são, diante das lutas dos outros, e vai ter mais confiança de orar, dizer, mas se Deus está, essa pessoa, eu vejo ela na igreja, eu nem sabia que ela estava passando essa luta, e eu vejo alegre, firme, trabalhando, e eu aqui com essa luta, achando que o meu problema é o maior de todo mundo, aquilo me dá encorajamento. Olha, se aquela pessoa encontrou fé e confiança para permanecer firme no Senhor diante daquele problema, eu também farei. Interceder pelos outros mostra solidariedade cristã, mas mais do que isso, é uma forma de você aprofundar a sua comunhão com Deus. Então as dicas se resumem a 3. Converse com Deus continuamente, como alguém conversa com um amigo. Separe alguns tempos especiais para estar com Deus em oração e interceda pelos outros. São dicas práticas de quem, assim como Davi, no Salmo 16, aprendeu a usufruir das delícias perpétuas da oração. E o meu desejo, nessa noite, é que ao ministrar essa palavra, você se sinta inspirado, em 2024, a dizer assim, eu vou amadurecer na oração. Eu vou amadurecer na oração. Eu vou ser intencional. Eu vou dar tempo. Eu vou querer descobrir se é isso mesmo. Eu vou entrar nessa aventura. Eu vou ver se dá certo. Eu vou experimentar. E não se surpreenda se você daqui a pouco estiver compondo hinos e poemas, como o salmista Davi fez, a ponto de dizer, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão somente a Ti. Que Deus nos abençoe. Amém.